A paz do Senhor para todos. Aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para o seu coração. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Para que serve o freio? Sabemos que os freios foram inventados para poder parar um objeto em movimento. Temos freio nas bicicletas, temos freio nos carros. Louvado seja Deus. Se não tiver você imagine você descendo uma ladeira com um caminhão ou um carro, ou então uma bicicleta, sem freio. Certamente você vai se machucar todo, ou você vai atropelar alguém, possa ser até que você venha morrer, causar um grande prejuízo financeiro e até mesmo no seu corpo, fazendo que você venha se quebrar todo. E consequências haverão quando não se tem um freio dentro de um veículo ou algo que você esteja pilotando. E o freio é necessário num veículo para que ele venha a controlar. Porque não adianta, por mais que o objeto, a bicicleta, a moto ou o carro, se não tiver um freio e não tiver regulado o freio, porque às vezes tem freio, mas o freio está desregulado. E o que ocorre? Acidentes. Então é necessário sempre ver o quê? Quando você vai partir para uma viagem longa, o óleo do freio do carro, ver se os freios estão funcionando normalmente. Porque se você não fizer tal coisa, você vai trazer problemas para a sua vida. Louvado seja Deus. Agora eu gostaria de ir um pouco mais adiante, para que você venha entender, louvado seja Deus, que às vezes é necessário o freio na nossa vida. Geralmente o freio de um filho é a sua mãe, com seus bons conselhos, é o seu pai. Louvado seja Deus, que vem com orientação. Às vezes é a sua consciência, que ela vem vai te travar. Pô, meu filho, já foi demais aí. Porque o vício, ele vem tentando dominar a mente das pessoas. Domina às vezes devagarinho, não é de uma vez só. A pessoa que se torna um alcoólatra, ela não começa se bebendo muito, ela bebe devagarinho. Às vezes é uma dose a cada semana, daqui a pouco aumenta para 2, daqui a pouco é todos os dias, daqui a pouco ela perde o controle, e quando ela vai ver, ela já virou um alcoólatra. Assim a pessoa que fuma um cigarro, assim a pessoa que começa a se drogar. Todos, se não tiver um freio, acabam sendo dominados. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Certa feita, um ano novo, se eu me recordo, há muitos anos, estava com a mãe do meu filho e ali estava oferecendo vinho. E eu tomei uma taça de vinho. Eu estava numa reunião de família. E eu penso mas eu não tomei para me embebedar, eu bebi mais por uma questão de cordialidade, porque eu estava numa casa, numa família, junto à família ali. Não condeno quem tenha bebido nesse momento, nesse instante. A questão é que quando se torna um vício, e aquilo se torna pernicioso para a sua vida, se torna algo que vem a trazer transtorno para a sua vida, porque o álcool, ele faz com que a gente venha perder a noção das coisas. Às vezes nós falamos coisas que não convêm, tem pessoas que ficam agressivas, tem pessoas que ficam, às vezes, perdem a noção daquilo do seu comportamento, a direção. O que ocorre? Muitas batidas de carro, motos se quebram, se acidentam. Por quê? Porque às vezes os pilotos, eles vão e bebem e depois vão pilotar, causando transtorno e causando acidentes terríveis. Então a bebida em si é algo que nos faz um transtorno terrível. Mas falei alguma coisa pessoal minha, muitos anos atrás, mas certamente eu não pretendo fazer isso novamente. Até porque, para que não venha dar incentivo para os meus filhos, para que não venham querer fazer aquilo que não convém. De qualquer maneira, é interessante saber que o freio é importante para nossas vidas também. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa mais comedida, mais tranquila, mais refriada nos meus impulsos. Porém, já teve momentos que eu fiquei um pouco desenfreado. E Deus, pela sua infinita misericórdia, me colocou limites. Observe que o mar, ele tem um limite. Ele não avança além do limite que Deus estabeleceu. As ondas só vão até um certo ponto. Elas não vão acima disso. Na maré cheia, tudo bem. Mas elas não ultrapassam o seu limite. E tudo no controle de Deus. Todas as coisas estão sob o domínio do Senhor.
E o que mais importante, o mais interessante, é que da mesma maneira que Deus, aleluia, Ele coloca freios e deu inteligência dos seres humanos para poder colocar em freios em objetos que têm movimento, Deus também quer colocar um freio nas nossas vidas. Mas não para poder nos prender e nos aprisionar, mas pelo contrário, para nos dar livramento. Porque se nós não tivermos um freio da parte de Deus, certamente a nossa tendência é cada vez mais, além de nos distanciarmos do Senhor, a nossa tendência é cada dia mais nós, aleluia, louvado seja Deus, destruirmos os nossos sonhos, os nossos projetos e aquilo que nós queremos para a nossa vida. E a meditação de hoje se encontra no livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 11, que diz assim: quando passei, diz assim, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Louvado seja Deus. Deus dá um destino para Jó. Ou melhor, Deus inspira Jó a escrever esse livro. E o livro de Jó, ele narra justamente isso. O sofrimento de um homem, aleluia, que foi aferido pelo diabo, pela permissão de Deus. E aquele homem sofreu tanto, tanto, tanto. E houve da parte dos seus amigos, aleluia, tentativas de tentar convencer Jó que ele se encontrava em pecados, que ele tinha que confessar os seus pecados, que aquilo ali era da parte de Deus, um juízo da parte do Senhor. Louvado seja Deus. E nesse texto em si, no Jó 38:11, nos fala a respeito, louvado seja Deus, do limite que o seu Deus coloca no ser humano, do freio a qual ali é necessário para que a nossa vida ela venha ter um posicionamento. Certamente, quantas pessoas têm andado desenfreadas, quantas pessoas têm feito tantas coisas, movidas pelos seus próprios desejos e ambições e ganâncias, fazendo com que pessoas venham se destruir aquilo que são mais importantes, que é a presença da sua família, pela ambição de ganhar mais dinheiro. Pessoas essas, aleluia, que cada dia mais estão ficando cada dia mais cegas. É como se fossem doses pequenas de veneno, que não mata logo de imediato, mas depois de um certo tempo, acaba matando a própria pessoa. E assim tem sido as pessoas que não têm a luz do Espírito Santo, que não têm a palavra de Deus como inspiração, que não deixa que Deus venha trabalhar na sua vida. Elas são desenfreadas, esse é o termo mais correto. Pessoas que não têm, aleluia, o freio de Deus, porque o Espírito Santo ele nos ilumina a nossa mente, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos orienta no que é certo e no que é errado, e nos dá a visão daquilo que está por adiante. Porque Deus ele conhece o presente, o passado e o futuro. E Deus pode falar contigo, louvado seja Deus, para que você pare, para que você não tome decisões precipitadas, para que você não venha a fazer coisas que venham te prejudicar, para que você venha sair desse caminho, aleluia, caminho de perdição, caminho de vergonha, de humilhação, caminho esse que está te levando, aleluia, para a destruição, para a perdição da sua alma. O Senhor Deus quer colocar um freio na sua vida. E esse freio vai ser o Espírito Santo de Deus que vai te tocar e vai te orientar e vai direcionar a sua vida. Através do Espírito Santo de Deus, Deus vai conter os teus impulsos sexuais, teus impulsos, aleluia, para o desejo para cigarro, para bebida, tudo aquilo que te impulsiona para ir contra os desejos que provém de Deus, que é a vontade soberana do Senhor, é que todo homem venha se ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E Deus quer colocar o Santo Espírito dele na sua vida, para te controlar, para te direcionar, e até mesmo para te colocar um freio. O Senhor Deus falou com o apóstolo Paulo: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Louvado seja Deus. Aleluia. Os aguilhões eram ferros pontudos que controlavam os bois. Então Deus vai colocar, se for necessário, aleluia, algo que venha te machucar, que venha te doer, para te parar, porque Ele te ama.
Ele quer te levar para a glória, para morar com Ele no céu. Se Deus não colocar um freio na sua vida, fatalmente a sua alma perecerá no fogo do inferno. E através desse freio, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Apóstolo Paulo falou, aleluia, orou 3 vezes para que o espinho lhe saísse do seu corpo. Mas o seu Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você está fraco, aí é que você é forte. Então se faz necessário, aleluia, às vezes um espinho para te parar, para você entender que você depende da presença do Senhor, você depende do Espírito Santo para você continuar a sua jornada. Nós sem Jesus, nós não somos nada, mas Jesus sem nós continua sendo Deus. Ele é adorado a todo momento pelos querubins, pelos serafins, que não cansam de cantar, ou melhor, de pronunciar que santo, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Mas Deus escolheu você fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja. Louvado seja Deus. Para que você venha ter aleluia, ser um instrumento na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Certamente, Deus quer falar contigo cada vez mais profundo, mas é necessário que você venha querer ouvir o que Deus tem para a sua vida. Pare de dar ouvidos a vozes que não pertencem a Deus. Pare de andar com pessoas que não compartilham a mesma fé. Pare de ouvir coisas que não edificam a sua alma. Pare de pedir conselho para pessoas que não têm um pingo de espiritualidade, nem um pingo de intimidade com Deus. Se afaste das más companhias. Ouça sua mãe, ouça seu pai e seja prudente na sua vida. Um grande abraço e Deus abençoe. Se você gostou, por favor, compartilhe a mensagem. Aleluia. Compartilhe a mensagem e se inscreva no canal. A paz do Senhor para todos e até a próxima.